3 anos. Foram 3 longos anos sendo tratada como o lixo que ninguém quer nem olhar. 3 anos, ouvindo sussurros pelos corredores, sentindo olhares de pena dos colegas, engolindo humilhações que me faziam questionar meu próprio valor. E agora, parada na frente do espelho do banheiro da empresa, com o celular ainda vibrando na minha mão, eu mal conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. A voz dela, aquela voz que me perseguiu em pesadelos, soava diferente, quase nervosa. Ouvi dizer que você tem ações da empresa. Que tal jantarmos e conversarmos como mulheres de negócios? Mulheres de negócios. Eu quase ri, mas o som que saiu da minha garganta foi algo entre um suspiro e um soluço contido. Meu nome é Carolina. Tenho 32 anos e por 7 anos fui a secretária executiva do Dr. Marcelo Tavares, CEO da Tavares em Associados, uma das maiores consultorias financeiras do país. Quando comecei, eu era recém-formada em administração, cheia de sonhos e determinação. O doutor Marcelo era exigente, mas justo. Ele reconhecia meu trabalho, confiava em mim para reuniões importantes, me incluía em decisões estratégicas. Eu não era apenas uma secretária que atendia telefone e marcava reuniões. Eu era parte essencial da engrenagem que mantinha aquele escritório funcionando como um relógio suíço. Aprendi cada detalhe do negócio, conhecia os clientes pelo nome, sabia suas preferências, antecipava problemas antes que se tornassem crises. Fazia horas extras sem reclamar. Finais de semana no escritório quando necessário, viagens de última hora para fechar contratos importantes. Minha vida era aquele lugar. Minhas amigas diziam que eu era casada com o trabalho, e talvez elas tivessem razão, mas eu amava o que fazia. Amava a sensação de ser competente, necessária, valorizada, até que ela apareceu. Isabela Cunha Tavares, o nome completo, sempre. Ela fazia questão. Casou-se com o doutor Marcelo há 3 anos, num casamento que saiu em todas as colunas sociais. Ela tinha 28 anos, 20 anos mais nova que ele, e não escondia de ninguém que tinha sido modelo antes de se aposentar para ser esposa de empresário bem-sucedido. Linda, isso não dava para negar. Alta, cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas sempre impecáveis, roupas de grife que provavelmente custavam mais que meu salário mensal. A primeira vez que ela apareceu no escritório, 2 semanas depois da lua de mel, eu estava na sala do Dr. Marcelo revisando relatórios financeiros. Ela entrou sem bater, o que já me surpreendeu, porque todos, absolutamente todos, batiam antes de entrar naquela sala. Seus saltos altíssimos ecoaram no piso de madeira enquanto ela caminhava até a mesa, me ignorando completamente como se eu fosse parte da mobília. "Amor, vim te buscar para almoçar", ela disse com aquela voz melosa, se debruçando sobre a mesa de um jeito que deixava pouca coisa para a imaginação. O Dr. Marcelo ficou sem graça, olhou para mim rapidamente e depois para ela. "Isabela, estou em reunião com a Carolina. Pode me dar uns 20 minutos?" O olhar que ela me lançou naquele momento, se olhares matassem, eu teria caído morta ali mesmo. Não foi raiva, não foi irritação, foi algo pior, foi possessão, ciúme doentio. Como se eu fosse uma ameaça, uma rival, algo que precisava ser eliminado. E eu era uma secretária de 29 anos, vestindo um tailleur discreto, sem maquiagem elaborada, apenas fazendo meu trabalho. Mas para ela, eu era o inimigo. "Claro, querido", ela respondeu, mas seus olhos continuaram fixos em mim. 20 minutos. Vou esperar na recepção. E saiu, deixando um rastro de perfume caro e tensão no ar. Aquilo deveria ter sido um sinal de alerta. Deveria. Mas eu, ingênua que era, pensei que fosse apenas o ciúme inicial de uma esposa recém-casada. Pensei que passaria. Eu estava tão errada. Nas semanas seguintes, as visitas dela ao escritório se tornaram frequentes. Muito frequentes. Ela aparecia para almoçar, para tomar café, para só dar um oi rápido. E sempre, sempre fazia questão de me olhar de cima a baixo, com aquele sorriso falso que não chegava aos olhos. Começou com comentários sutis. "Nossa, Carolina, você trabalha muito, não? Nem tempo para cuidar da aparência deve ter, coitada." Ou então, "Que dedicada você é. Meu marido tem sorte de ter alguém tão disponível." Disponível. A palavra tinha veneno. Eu tentava ignorar, manter meu profissionalismo, focar no trabalho, mas ela estava apenas começando. Começou a questionar minhas decisões na frente do Dr. Marcelo. "Amor, por que a Carolina marcou essa reunião para terça? Não tínhamos jantado com os Ferreira naquele dia? Sendo que nunca tiveram jantar nenhum marcado." Ou, "Querido, você confia mesmo nela para lidar com esses contratos tão importantes? Quero dizer,
É muita responsabilidade para uma secretária. Uma secretária. Como se meus 7 anos de experiência, meu diploma, minha dedicação não significassem nada. E o Dr. Marcelo? Ele mudou. Aos poucos, quase imperceptivelmente no início, mas mudou. Começou a me questionar sobre coisas que nunca questionou antes. Parou de me incluir em reuniões importantes. Passou a revisar meu trabalho obsessivamente, procurando erros que não existiam. A confiança que levamos anos para construir estava sendo corroída dia após dia, e eu podia ver a mão dela por trás de cada mudança. Mas o pior ainda estava por vir. 6 meses depois do casamento, aconteceu o incidente que mudou tudo. Era uma sexta-feira à tarde, e eu estava organizando documentos para uma apresentação importante na segunda-feira. A empresa estava prestes a fechar um contrato de consultoria com um cliente gigantesco, e aquela apresentação valia milhões. Isabela entrou no escritório como um furacão, batendo a porta com tanta força que todos na sala principal olharam assustados. Ela veio direto para minha mesa, e eu podia sentir o perfume dela misturado com algo mais forte. Vinho? Champanhe? Ela tinha bebido. Você! Ela apontou o dedo para mim, a voz trêmula de raiva mal contida. Pensa que eu sou idiota? Pensa que eu não vejo o que está acontecendo? Eu me levantei confusa, sentindo o escritório inteiro cair em silêncio mortal. Isabela, eu não sei do que você está. Não me interrompe, ela gritou, e eu vi lágrimas nos olhos dela, lágrimas de raiva, de ciúme, de algo que eu não conseguia compreender. Você fica aqui, grudada no meu marido, se fazendo de indispensável, trabalhando até tarde, viajando com ele, e eu tenho que ficar em casa, sozinha, me sentindo uma idiota. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam. Isabela, eu sou a secretária dele. É meu trabalho. Seu trabalho? Ela riu. Um som histérico que me deu arrepios. Seu trabalho é destruir casamentos? É isso? Porque é exatamente o que você está fazendo. Foi nesse momento que o doutor Marcelo saiu de sua sala, o rosto vermelho. Isabela, comporta-se. Isto é um ambiente profissional. Mas ela estava além da razão. Avançou para minha mesa e, num movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, varreu tudo que estava em cima. Documentos, computador, porta-retratos, tudo foi ao chão num estrondo que ecoou pela sala. O notebook bateu no chão com um estalo horrível. A tela rachou e eu vi meses de trabalho potencialmente perdidos. Você não vai tirar meu marido de mim! Ela berrou. E então fez algo que eu jamais imaginei que alguém faria. Pegou meu café que estava na beira da mesa e jogou em mim. O líquido quente escorreu pelo meu rosto, meu pescoço, manchou minha blusa branca. Não estava fervendo o suficiente para queimar, mas a humilhação foi como fogo na pele. O escritório estava em choque absoluto. 20 pessoas testemunharam aquilo. 20 pessoas viram a esposa do CEO me agredir, me humilhar, me acusar de coisas que jamais fiz ou pensei em fazer. E eu fiquei ali, parada, pingando café, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Não eram lágrimas só de dor física, eram lágrimas de injustiça, de impotência, de humilhação profunda. O Dr. Marcelo ficou paralisado por segundos que pareceram horas. Então, pegou Isabela pelo braço. Vamos, agora. E a arrastou para fora do escritório enquanto ela chorava e gritava coisas incoerentes. Fui para o banheiro e tranquei a porta. Olhei para meu reflexo no espelho. Meu cabelo estava grudado no rosto, a blusa arruinada, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Mas o que mais me doeu foi ver o olhar nos meus próprios olhos. Vergonha. Eu sentia vergonha. Vergonha de algo que não fiz, de uma acusação que não era verdadeira, de uma humilhação que não mereci. Fiquei ali, chorando baixinho, tentando me recompor, quando ouvi batidas na porta. Era Juliana, da contabilidade, minha única amiga próxima no escritório. Carol, abre, por favor. Abri. Ela entrou com toalhas de papel e olhos cheios de compaixão. Isso foi absurdo. Todo mundo está falando. O RH já foi acionado. Isso não pode ficar assim. Mas ficou. Claro que ficou. Porque na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, esperando algum tipo de justiça, algum tipo de consequência para ela, o que recebi foi um pedido do Dr. Marcelo para ter empatia com a situação dela. Ele me chamou na sala e, pelas primeiras vezes em 7 anos, não consegui olhar nos olhos dele. Carolina, eu peço desculpas pelo comportamento da Isabela. Ela estava passando por um momento difícil. Estresse, sabe como é, mas você precisa entender a posição dela também. Uma esposa jovem, eu trabalhando muito, você e eu passando tanto tempo juntos, é natural que ela se sinta insegura. Natural? Natural?
Eu queria gritar, queria jogar algo, queria perguntar se era natural também me jogar café quente e destruir meu trabalho. Mas eu só engoli seco e assenti. Porque eu precisava daquele emprego, porque eu tinha contas para pagar, porque eu ainda tinha esperança de que as coisas melhorariam. Elas não melhoraram, elas pioraram, muito pior. Se você já passou por algo assim, se já se sentiu desvalorizada, humilhada no seu ambiente de trabalho, se inscreve no canal e deixa um like. Porque o que aconteceu depois disso foi uma jornada de 3 anos de inferno que quase me destruiu, mas que também me transformou na pessoa mais forte que eu jamais imaginei ser. E nos próximos minutos, você vai descobrir como a humilhação se transformou em poder, como o silêncio se transformou em estratégia, e como a vítima se tornou a jogadora mais perigosa do tabuleiro. Comenta aqui embaixo se você quer saber o que aconteceu quando meu advogado corporativo apareceu naquele escritório. Os próximos 3 anos foram uma masterclass em resistência psicológica. Isabela transformou minha vida profissional num campo minado, onde cada passo podia ser uma explosão. E o mais cruel, ela fazia tudo com um sorriso no rosto, com uma sutileza que tornava impossível me defender sem parecer paranoica ou dramática. Comecei a anotar tudo, cada comentário, cada incidente, cada olhar de desprezo. No início, era só para manter minha sanidade, para ter certeza de que não estava enlouquecendo, que aquilo tudo era real. Mas com o tempo, aqueles registros se tornaram algo mais. Tornaram-se documentação, evidência, poder. 3 dias depois do incidente do café, Isabela voltou ao escritório. Não para se desculpar, como qualquer pessoa normal faria, mas para marcar território. Ela apareceu com uma sacola de uma confeitaria cara, cheia de doces e salgados. Distribuiu para todo mundo no escritório, sorridente, encantadora. Gente, me desculpem pela cena de sexta-feira. Eu estava num dia péssimo, sabe como é? TPM e tudo mais. Risadas. Compreensão geral. Olhares simpáticos, e então ela chegou na minha mesa. Colocou um pedaço de torta na minha frente e se inclinou, sussurrando baixinho o suficiente para só eu ouvir. Come, querida. Você parece tão desgastada ultimamente. Deve ser o estresse de trabalhar tanto. Ou talvez seja culpa, né? Culpa corrói a gente por dentro. Eu olhei para aquela torta, para aquele sorriso venenoso, e tive que usar toda a minha força de vontade para não jogar aquilo na cara dela. Mas eu simplesmente sorri de volta. Obrigada, Isabela, que gentileza sua. E joguei a torta no lixo assim que ela saiu. Juliana viu e balançou a cabeça incrédula, mas aquilo foi só o começo. Isabela começou a aparecer no escritório 3, 4 vezes por semana, sempre com alguma desculpa, e sempre encontrava um jeito de me diminuir. Na frente do Dr. Marcelo, na frente dos colegas, na frente de clientes. Amor, a Carolina esqueceu de me avisar que você tinha reunião hoje. Ainda bem que eu liguei para confirmar, sendo que eu nunca fui instruída a avisá-la de nada. Nossa, Carolina, esse relatório tem vários errinhos, né? Eu revisei para meu marido e encontrei pelo menos 5, sendo que o relatório estava perfeito e ela não entendia nada de finanças corporativas. Dr. Marcelo, você deveria contratar uma assistente para a Carolina. A coitada está tão sobrecarregada que nem consegue mais acompanhar sua agenda direito, insinuando incompetência que não existia. E a cada comentário, eu via o Dr. Marcelo se distanciando mais de mim. A confiança que levamos anos construindo estava sendo destruída por uma mulher que passava os dias em spa, almoços beneficentes e comprando bolsas de grife, enquanto eu segurava aquele escritório nas costas. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que eu estava observando, muito mais do que ela imaginava. Isabela começou a se envolver nos negócios da empresa. Nada oficial, claro. Ela não tinha cargo, não tinha função, mas ela estava lá, sempre nos ouvidos do Dr. Marcelo, sempre dando sugestões, sempre interferindo. E eu, que tinha acesso a absolutamente tudo o que acontecia naquela empresa, comecei a notar coisas estranhas, transferências financeiras para contas que eu não reconhecia, e-mails deletados que eu recuperava do backup do servidor, conversas sussurradas que paravam abruptamente quando eu chegava perto, reuniões que de repente eu não era mais chamada para participar, depois de 7 anos sendo parte integral de todas. Foi então que eu comecei a investigar de verdade, discretamente, durante minha hora de almoço, depois do expediente, em casa. Eu tinha senhas de acesso a sistemas que Isabela não sabia que existiam. Tinha relacionamentos com pessoas do departamento financeiro, do jurídico, do RH.
Tinha 7 anos de conexões dentro daquela empresa. E o que eu descobri me deixou sem ar. Isabela estava desviando dinheiro, não valores gigantescos que chamariam atenção imediata, mas quantias pequenas, 10 mil aqui, 15 mil ali, que ao longo de 2 anos somavam quase R$500 mil. Ela usava a empresa do Dr. Marcelo como seu cofre pessoal. Criava consultorias fantasmas, aprovava pagamentos para fornecedores que não existiam, emitia notas fiscais frias e tinha a audácia de fazer isso porque achava que era intocável. Porque achava que, como esposa do CEO, ninguém ousaria questioná-la. Mas havia mais, muito mais. Comecei a monitorar os e-mails pessoais dela, que ela, burra o suficiente, acessava do computador do escritório do Dr. Marcelo quando ele não estava por perto. E foi assim que descobri sobre Rafael. Rafael era personal trainer, 24 anos, músculos de academia, Instagram cheio de fotos sem camisa. E Isabela estava tendo um caso com ele há mais de 1 ano. As mensagens eram explícitas, patéticas, quase cômicas na sua falta de discrição. Amor, marquei um hotel para hoje à tarde. O velho vai ficar até tarde no escritório, como sempre. O velho. Ela chamava o marido dela, o homem que pagava por seu estilo de vida luxuoso, de velho. E sabe com que dinheiro ela pagava o hotel? Com que dinheiro ela dava presentes caros para o amante? Com o dinheiro que desviava da empresa. Ela estava literalmente roubando do marido para financiar a traição. Documentei tudo. Cada e-mail, cada transferência, cada nota fiscal falsa. Salvei em 3 lugares diferentes. Nuvem pessoal, pendrive escondido em casa e com meu advogado. Ah, sim, meu advogado. Porque enquanto Isabela me tratava como lixo, enquanto ela destruía minha reputação e minha relação profissional com o Dr. Marcelo, eu estava fazendo algo que ela jamais imaginou. Eu estava construindo meu próprio império. Há 5 anos, quando entrei na empresa, parte do meu pacote de benefícios incluía a opção de comprar ações da Tavares em Associados a um preço subsidiado. Era parte de um programa de retenção de talentos que o Dr. Marcelo tinha implementado. A maioria dos funcionários ignorava isso, ou comprava o mínimo possível. Eu não. Eu comprei o máximo que podia a cada trimestre, economizava em tudo. Almoço, roupa, lazer, para comprar mais ações. E quando a empresa abriu capital há 2 anos e as ações dispararam de valor, enquanto todo mundo comemorava seus pequenos lucros, eu estava sentada numa fortuna. Uma fortuna que eu tinha construído com trabalho duro, sacrifício e visão de futuro. Eu tinha 4% da empresa. Parece pouco? Em termos de valor de mercado, eu tinha quase R$3 milhões em ações. Isabela não sabia disso. O Dr. Marcelo sabia vagamente, mas nunca prestou atenção real. Para eles, eu era só a secretária. Descartável, substituível, como eles estavam enganados. Mas eu mantinha tudo em silêncio. Guardava minhas cartas, esperava, porque eu sabia que a paciência era minha maior arma. E enquanto Isabela escalava suas humilhações, eu escalava minha estratégia. Teve a vez que ela me fez carregar suas compras até o carro, na frente de todos os funcionários, como se eu fosse sua empregada pessoal. Carolina, seja querida e leve essas sacolas para mim. Minha coluna anda doendo. E me entregou 8 sacolas pesadíssimas de lojas de grife, enquanto ela caminhava na frente digitando no celular, provavelmente marcando outro encontro com Rafael. Teve a vez que ela, acidentalmente, derramou vinho tinto na minha mesa, durante um evento da empresa, destruindo relatórios importantes que eu tinha preparado. Ai meu Deus, que desastrada eu sou! Mas Carol, você pode refazer isso rapidinho, né? Você é tão eficiente. Teve a vez que ela inventou que eu tinha sido grosseira com ela na frente de clientes, uma mentira completa, e exigiu que o Dr. Marcelo me desse uma advertência formal. Ele deu. Depois de 7 anos de serviço impecável, eu recebi uma advertência por algo que nunca aconteceu. Cada humilhação era uma facada, mas cada facada me tornava mais fria, mais calculista, mais determinada. Eu não chorava mais. Aprendi a desligar minhas emoções no escritório. Sorria educadamente, fazia meu trabalho com perfeição cirúrgica e ia para casa planejar. Juliana me perguntava constantemente por que eu não procurava outro emprego. Carol, você é talentosa. Qualquer empresa pagaria bem para ter você. Por que você fica aqui aguentando isso? E eu sempre respondia a mesma coisa. Ainda não é a hora certa, porque eu sabia algo que ninguém mais sabia.
Eu sabia que a empresa estava prestes a fechar o maior contrato de sua história, uma consultoria de 5 anos com uma multinacional europeia no valor de 50 milhões de reais. Eu sabia porque fui eu quem estruturou a proposta, quem fez os contatos iniciais, quem preparou toda a documentação. Meu nome não estava em lugar nenhum visível, afinal, eu era só a secretária, mas meus dedos estavam em cada página daquele contrato. E eu sabia que quando esse contrato fosse assinado, o valor das ações da empresa iria dobrar, talvez triplicar. Meus 3 milhões em ações se tornariam 6, talvez 9 milhões. E então, só então, eu faria meu movimento. Mas Isabela forçou minha mão antes do tempo. Fazia 3 semanas que o contrato tinha sido assinado. As ações dispararam exatamente como eu previ. Meu patrimônio líquido agora batia em 8 milhões de reais. 8 milhões. Uma ex-secretária com 8 milhões em ativos. E eu não tinha contado para ninguém. Até que alguém do financeiro, provavelmente querendo fazer média com Isabela, comentou casualmente que eu tinha uma quantidade interessante de ações da empresa. E Isabela, com seu cérebro limitado e ambicioso, fez 2 mais 2 e chegou em 5. Ela achou que eu era uma ameaça ao controle acionário dela e do marido. Achou que eu poderia ter voz nas decisões da empresa e decidiu me eliminar de uma vez por todas. Ela marcou uma reunião com o Dr. Marcelo. Eu não estava presente, mas Juliana, que estava passando pelo corredor, ouviu os gritos. Isabela exigindo minha demissão imediata, dizendo que era ela ou eu. Que depois de 3 anos de paciência, ela não aguentava mais me ver todos os dias, que era uma questão de respeito ao casamento deles. E o Dr. Marcelo, fraco, manipulado, cansado de brigas, cedeu. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, ele me chamou na sala dele. O rosto dele estava pálido e pela primeira vez em meses, ele parecia envergonhado. Carolina, precisamos conversar. Eu sabia o que vinha. Estava preparada. Tinha estado preparada por 3 anos. A empresa decidiu que é hora de fazer mudanças na estrutura administrativa. Ele começou, incapaz de olhar nos meus olhos. Infelizmente, sua posição está sendo eliminada. É uma decisão difícil, mas necessária para o bem da organização. Mentira. Tudo mentira. E nós 2 sabíamos disso. Era pelo bem do casamento dele, pelo bem da paz dele em casa, pelo bem de tudo, menos de mim. Entendo, eu disse, com uma calma que até me surpreendeu. Quando seria meu último dia? Hoje. Ele respondeu, e pela primeira vez teve a decência de parecer culpado. Vamos pagar 3 meses de indenização, mais férias proporcionais. É mais do que o exigido por lei. 3 meses de salário. Depois de 7 anos de dedicação absoluta. Depois de ter sido a espinha dorsal daquele escritório. Depois de ter aguentado 3 anos de humilhação e abuso psicológico. Muito generoso, eu disse, sem um pingo de emoção na voz. E então me levantei. Vou recolher minhas coisas. E foi exatamente naquele momento, quando eu estava saindo da sala dele, que meu celular tocou. Era meu advogado corporativo, Dr. Henrique Almeida. O melhor advogado empresarial que o dinheiro poderia comprar. E eu podia comprar. Carolina, estou chegando aí. Não assine nada, não diga nada, não concorde com nada. Entendeu? Nada. Desliguei o telefone e sorri. Pela primeira vez em 3 anos, um sorriso verdadeiro. O jogo tinha mudado e era minha vez de jogar. A notícia da minha demissão se espalhou pelo escritório em minutos. Não precisou de e-mail oficial, não precisou de comunicado. Bastou me verem saindo da sala do Dr. Marcelo com uma caixa de papelão nas mãos, recolhendo meus pertences pessoais. E todos entenderam. A secretária mais antiga e competente da empresa estava sendo descartada. As reações foram variadas. Alguns colegas desviavam o olhar constrangidos. Outros vinham até minha mesa sussurrar palavras de apoio. Isso é tão injusto, Carol. Você merecia muito mais. A Isabela finalmente conseguiu o que queria. Juliana estava com os olhos vermelhos, claramente segurando as lágrimas. Mas o que nenhum deles sabia é que eu não estava devastada. Eu estava aliviada e calculista. Porque enquanto colocava meus porta-retratos, minha caneca personalizada e minha planta suculenta na caixa, minha mente estava processando cada movimento do xadrez que estava prestes a começar. Foi quando Isabela fez sua aparição triunfal. Ela entrou no escritório usando um vestido vermelho. Vermelho, a cor da vitória para ela. Saltos que ecoavam como declaração de guerra e um sorriso que não escondia a satisfação. Caminhou diretamente até minha mesa, todos olhando. O silêncio absoluto caindo sobre o ambiente. Carolina, ela disse, e sua voz escorria doçura falsa como mel envenenado. Soube da notícia. Que pena.
Mas às vezes, mudanças são necessárias, né? Tenho certeza que você vai encontrar algo adequado ao seu perfil. A pausa antes de adequado foi deliberada, ofensiva. Eu parei de organizar minhas coisas e olhei para ela. Realmente olhei, pela primeira vez em 3 anos, sem medo, sem raiva, sem nada além de uma calma glacial. Isabela, respondi, minha voz clara o suficiente para todo o escritório ouvir. Você está absolutamente certa. Mudanças são mesmo necessárias. Aliás, falando nisso, recebi sua ligação ontem. Algo sobre querer jantar e conversar como mulheres de negócios. O sorriso dela vacilou. Só por uma fração de segundo, mas vacilou, porque ela não esperava que eu mencionasse aquilo publicamente. A ligação tinha sido privada. Uma tentativa dela de me sondar, de descobrir quanto exatamente eu tinha em ações e se eu seria uma ameaça ao controle dela sobre a empresa e sobre o marido. Ah, sim, ela recuperou a compostura, mas eu podia ver a tensão nos ombros dela. É que ouvi uns rumores sobre você ter ações da empresa e pensei que talvez pudéssemos conversar sobre oportunidade. Mas agora, com essa mudança toda, acho que não faz mais sentido, né? Pelo contrário, eu disse fechando minha caixa. Acho que faz todo sentido, principalmente agora. E sorri. Um sorriso que fez ela dar um passo atrás. Foi nesse exato momento que a porta principal do escritório se abriu e Dr. Henrique Almeida entrou. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno de R$3.000, maleta de couro italiano e uma presença que fazia todos pararem e olharem. Ele era conhecido, muito conhecido. Já tinha representado empresários em casos bilionários, já tinha destruído conglomerados em batalhas judiciais, já tinha sido capa de revista Forbes como um dos advogados mais poderosos do país. E ele estava ali, para mim. Carolina, ele disse, me cumprimentando com um aperto de mão firme e um sorriso profissional. Lamento o atraso. O trânsito estava caótico. Então virou para Isabela, que estava visivelmente confusa, e depois para a sala do Dr. Marcelo. O doutor, Tavares está disponível? Precisamos de uma reunião, imediatamente. Isabela, pela primeira vez desde que a conheci, estava sem palavras. O Dr. Marcelo apareceu na porta de sua sala, o rosto pálido. Dr. Almeida, eu não entendo. Por que o senhor está aqui? Estou aqui representando minha cliente, a senhorita Carolina Mendes, Henrique respondeu, abrindo sua maleta e retirando um envelope grosso. Que, devo ressaltar, é acionista significativa desta empresa e tem direitos que precisam ser discutidos antes de qualquer processo de desligamento ser finalizado. O silêncio no escritório era tão profundo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Eu podia ver os olhos de Isabela se arregalando, a compreensão lenta, mas inevitável chegando. Eu não era só uma secretária com algumas ações. Eu tinha muitas ações. Ações suficientes para justificar o melhor advogado corporativo do país. Mas, Isabela gaguejou, olhando para mim, para Henrique, para o marido. Ela é só uma secretária? Ela é uma executiva que contribuiu significativamente para o crescimento desta empresa nos últimos 7 anos. Henrique corrigiu, sua voz cortante como bisturi. E também uma acionista com 4% de participação acionária. O que, dado o valor atual de mercado da empresa, representa aproximadamente R$8 milhões. Pequeno, claro, mas suficiente para ter voz. E direitos. Muitos direitos. Isabela cambaleou. Literalmente. Teve que se apoiar na mesa mais próxima. 8 milhões. Eu podia ver os neurônios dela fritando, tentando processar aquilo. A secretariazinha que ela tinha humilhado por 3 anos tinha R$8 milhões. O Dr. Marcelo não estava melhor. Sua boca estava aberta, os olhos fixos em mim, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Carolina, eu não fazia ideia que você tinha investido tanto. O senhor nunca perguntou, respondi simplesmente. E francamente não era da conta de ninguém. Minhas finanças pessoais são privadas, mas agora que estamos falando em desligamento, vários aspectos legais precisam ser endereçados. Henrique assumiu o controle. Dr. Tavares, Sra. Tavares, sugiro que nos reunamos em privado. Há questões delicadas a serem tratadas que não devem ser discutidas publicamente. Ele olhou ao redor do escritório, onde 20 pares de olhos estavam grudados na cena. A menos que prefiram lavar roupa suja aqui mesmo? 5 minutos depois, estávamos todos na sala de reuniões principal. Eu, Henrique, Dr. Marcelo e Isabela. Ela insistiu em ficar, mesmo quando o marido sugeriu que talvez fosse melhor ela esperar do lado de fora. Sou esposa dele, ela disse com firmeza. Tenho direito de estar aqui. Tecnicamente não tem, Henrique respondeu. Mas também não me oponho. Na verdade,
prefiro que fique. O tom dele fez Isabela franzir a testa, mas ela se sentou mesmo assim. Henrique abriu sua maleta e começou a retirar documentos. Muitos documentos. Pilhas deles. Bom, vamos direto ao ponto. Minha cliente foi demitida esta manhã sob alegação de reestruturação administrativa, o que ambos sabemos ser mentira. A verdade é que ela foi demitida devido à pressão da senhora Tavares, que nutre animosidade injustificada contra a senhorita Mendes há 3 anos. Isso é absurdo, Isabela começou, mas Henrique levantou a mão. Deixe-me terminar. Tenho aqui documentação de pelo menos 15 incidentes de assédio moral, todos testemunhados por funcionários desta empresa, incluindo o incidente de agressão física de 18 de maio de 2023, quando a senhora jogou café quente em minha cliente. Ele colocou um relatório detalhado na mesa. Tenho declarações de testemunhas, vídeos do circuito de segurança, e-mails, mensagens, tudo documentado meticulosamente. A cor sumiu do rosto de Isabela. Dr. Marcelo estava visivelmente em choque. Carolina, você documentou tudo esse tempo? 3 anos de documentação, confirmei. Cada comentário depreciativo, cada sabotagem ao meu trabalho, cada tentativa de me difamar. Tudo anotado, datado, com testemunhas quando possível. Mas você nunca disse nada, Dr. Marcelo protestou. Eu disse sim, respondi calmamente. Várias vezes, mas o senhor escolheu acreditar nela. Escolheu a paz doméstica sobre a justiça profissional. E eu entendo, é sua esposa, mas isso não torna o que aconteceu menos ilegal. Henrique continuou. Assédio moral continuado no ambiente de trabalho, demissão sem justa causa motivada por questões pessoais, criação de ambiente de trabalho hostil. Temos base para processo trabalhista significativo. Estamos falando de uma indenização que pode facilmente chegar a R$ 1 milhão, considerando danos morais e materiais. Isabela ficou branca. 1 milhão? Você está louco? Nós não temos. Vocês têm? Henrique a cortou. E se não tiverem em dinheiro, terão em ativos, incluindo ações desta empresa que podem ser penhoradas. Ele fez uma pausa. Mas não estamos aqui para processar, ainda. Estamos aqui para dar uma opção. Dr. Marcelo estava suando. Que opção? Minha cliente está disposta a não processar, desde que algumas condições sejam atendidas. Primeiro, desligamento consensual com indenização de R$ 500 mil, pagos em 30 dias. Segundo, carta de recomendação exemplar. Terceiro, acordo de confidencialidade mútuo, 500 mil. Isabela quase caiu da cadeira. Isso é extorsão. Não, querida, respondi pela primeira vez desde que a reunião começou. Minha voz doce como mel. Isso é negociação. Extorsão seria se eu aceitasse sua proposta de jantar e usasse a informação que tenho sobre você para, bem, chantagear. Mas eu não faria isso. Sou profissional. Ela me olhou com ódio puro. Que informação? Foi minha vez de sorrir. E meu sorriso fez o sangue dela gelar, porque ela sabia. De repente, ela sabia que eu sabia. Carolina? Dr. Marcelo começou, mas Henrique interrompeu. Há também a questão das irregularidades financeiras que minha cliente descobriu durante seus anos como secretária executiva. Pequenas inconsistências que, somadas, representam desvio de recursos corporativos na ordem de R$ 500 mil. E então, Henrique colocou na mesa um relatório de 50 páginas. Cada transferência suspeita, cada nota fiscal falsa, cada pagamento para empresas fantasmas. Tudo que eu tinha documentado ao longo de 2 anos. Tudo que provava, sem sombra de dúvida, que Isabela estava roubando. O Dr. Marcelo pegou o relatório com mãos trêmulas. Abriu na primeira página, segunda, terceira. E a cada página, seu rosto ficava mais vermelho, mais incrédulo, mais furioso. Isabela, sua voz era um sussurro mortal. O que é isso? É mentira! Ela gritou desesperada. Ela está inventando, está forjando documentos para se vingar de mim. Todos os documentos podem ser verificados com seu departamento financeiro, Henrique disse calmamente. Cada transferência tem registro bancário. Cada nota fiscal pode ser cruzada com a Receita Federal. Minha cliente não inventou nada. Ela apenas observou. Dr. Marcelo estava lendo compulsivamente, virando páginas, sua respiração ficando mais pesada. E então, ele parou numa página específica, uma que tinha prints de e-mails. E-mails dela com Rafael, com datas, horários, mensagens explícitas, fotos íntimas. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já experimentei. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Você, Dr. Marcelo finalmente falou, sua voz quebrada. Você estava me traindo.
e roubando de mim. Para pagar por isso, Isabela estava chorando agora, lágrimas de desespero, não de arrependimento. Marcelo, eu posso explicar. Aquela vadia me armou. Ela... Não me chame de vadia. Pela primeira vez em 3 anos, eu levantei minha voz. E todos se assustaram. Por 3 anos você me humilhou, me diminuiu, me tratou como lixo. Fez minha vida profissional um inferno porque você é uma mulher insegura, manipuladora e criminosa. E agora tem a cara de pau de me chamar de vadia? Eu estava de pé, tremendo de adrenalina. Henrique colocou uma mão no meu ombro, me acalmando. Carolina, respire. Mas eu não podia respirar. 3 anos de raiva, de humilhação, de dor estavam saindo. Você sabe por que eu aguentei? Porque eu não te desmascarei antes. Porque eu queria ter certeza. Queria provas irrefutáveis. Queria esperar o momento certo. E esse momento é agora. Virei para o Dr. Marcelo. Eu não quero processar você. De verdade. Você foi um bom chefe por 4 anos até ela aparecer e destruir tudo. Mas ela merece cada consequência que vier. Dr. Marcelo olhou para a esposa e pela primeira vez vi desprezo nos olhos dele. Desprezo e nojo. Sai daqui, ele disse baixinho. Marcelo, por favor, sai daqui. Ele rugiu, se levantando tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Vai para casa, arruma suas coisas e liga para seu advogado, porque você vai precisar. Isabela saiu correndo, soluçando. A porta bateu atrás dela e nós 3 ficamos ali. 2 minutos de silêncio absoluto. Finalmente, Dr. Marcelo se virou para mim. Carolina, eu não sei o que dizer. Eu falhei com você. Completamente. Sim, falhou, concordei. Mas a proposta ainda está em pé. 500 mil, carta de recomendação, acordo de confidencialidade. E eu não processo, mas tenho uma condição adicional. Qual? Eu quero que ela seja investigada criminalmente. Quero que responda por desvio de recursos. Ela não pode sair impune? Dr. Marcelo assentiu lentamente. Ela não vai, eu prometo. Henrique fechou sua maleta. Tenho os documentos do acordo preparados. Podem ser assinados hoje mesmo. E foi assim. Em menos de 2 horas, eu passei de demitida humilhada para ex-funcionária milionária, com um acordo de R$500 mil no bolso e a satisfação de ver a mulher que me atormentou por 3 anos finalmente receber sua justiça. Mas o melhor ainda estava por vir. Nos 10 dias seguintes, a Tavares em Associados implodiu de uma maneira que nem nos meus sonhos mais vingativos eu poderia ter imaginado. E eu tinha visão privilegiada de tudo, porque apesar de não trabalhar mais lá, minhas ações me garantiam acesso a relatórios, atas de reuniões e uma rede de colegas que faziam questão de me manter atualizada sobre cada desenvolvimento. O primeiro sinal de que a tempestade tinha realmente começado veio no dia seguinte à reunião na sala de conferências. Doutor, Marcelo convocou uma investigação interna completa, conduzida por uma auditoria independente. E quando começaram a vasculhar os registros financeiros da empresa com pente fino, encontraram muito mais do que os R$500 mil que eu tinha documentado. Isabela tinha sido mais ambiciosa e mais burra do que até eu imaginava. O valor total desviado ao longo de 2 anos e meio era de R$1,2 milhões. Ela tinha criado 4 empresas fantasmas, aprovado pagamentos fraudulentos para fornecedores inexistentes, emitido notas fiscais frias e até desviado fundos destinados a projetos sociais da empresa. Projetos sociais. Ela estava roubando dinheiro de ONGs que ajudavam crianças carentes para comprar bolsas Chanel e pagar hotéis 5 estrelas para encontros com o amante. A notícia vazou. Não sei se foi alguém da auditoria, do departamento jurídico ou um funcionário indignado, mas vazou. E quando a imprensa especializada em negócios pegou a história, foi como jogar gasolina em fogo. Esposa de CEO desvia milhões em esquema de fraude corporativa. Estampou o portal mais lido do setor financeiro. Em questão de horas, estava em todos os lugares, revistas, sites, até jornal impresso. A foto de Isabela, linda e sorridente num evento beneficente, estava ao lado de manchetes que a destruíam. Juliana me mandou prints das redes sociais. Isabela tinha tornado seu Instagram privado, mas era tarde demais. Capturas de tela de suas fotos, ostentando bolsas de R$50 mil, viagens para a Europa, jantares em restaurantes estrelados Michelin, circulavam com comentários devastadores. Tudo roubado. Essa aí merece cadeia. Criminosa de salto alto. Mas a devastação social dela era apenas a ponta do iceberg. As consequências legais eram muito piores. O Ministério Público foi acionado.
Isabela virou ré em processo criminal por apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e fraude corporativa. A Receita Federal também se interessou porque as empresas fantasmas dela nunca pagaram um centavo de imposto. Evasão fiscal foi adicionada à lista crescente de acusações. Seus bens foram bloqueados, conta bancária, cartões de crédito, até a Mercedes conversível que ela adorava exibir. Tudo congelado. Ela foi de gastar R$ 10.000 em compras numa tarde para não ter nem dinheiro para pagar táxi. E o casamento? O casamento implodiu da forma mais pública e humilhante possível. Dr. Marcelo entrou com pedido de divórcio 3 dias depois que a verdade veio à tona. E não foi um divórcio discreto, resolvido entre advogados atrás de portas fechadas. Foi um divórcio judicial, público, com ele pedindo anulação por fraude. Ele argumentou que Isabela tinha se casado com ele usando falsa identidade. Ela tinha mentido sobre sua vida, suas finanças, até sobre estar grávida nos primeiros meses de casamento para acelerar o matrimônio. Tudo mentira. Tudo parte de um plano elaborado para ter acesso à fortuna dele. O processo de divórcio revelou ainda mais podres. Isabela tinha mais de R$ 300 mil em dívidas de cartão de crédito que ele não sabia. Tinha comprado um apartamento para o amante usando documentos forjados. Tinha até tentado transferir ações da empresa para seu nome através de documentação fraudulenta, algo que só não foi concretizado porque o departamento jurídico achou estranho e bloqueou. Rafael, o personal trainer, sumiu no mapa assim que a polícia começou a investigar. Aparentemente, ele tinha recebido mais de R$ 200 mil em presentes de Isabela ao longo do relacionamento e agora estava sendo investigado como cúmplice em lavagem de dinheiro. Última vez que alguém ouviu falar dele, tinha fugido para o interior da Bahia. Mas o momento que mais me deu satisfação, e admito, uma pontada de pena que rapidamente passou, foi quando Isabela apareceu no escritório, 2 semanas depois da explosão. Eu estava lá para uma reunião de acionistas. Sim, acionistas. Porque aconteceu algo interessante. Com todo o escândalo, vários investidores menores quiseram vender suas ações com medo de desvalorização. E eu, com o meu acordo de R$ 500 mil mais minhas economias, comprei mais 2% da empresa. Agora, eu tinha 6% da Tavares em associados. Não era controle majoritário, mas era voz significativa. Isabela entrou pela porta da frente sem a pompa de antes, sem salto alto, estava de tênis, sem roupa de grife, uma calça jeans surrada e uma blusa básica. Sem maquiagem elaborada, o rosto limpo revelava olheiras profundas e rugas que o botox costumava esconder. Ela tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Ela veio direto para mim. Eu estava no café conversando com Roberto, do departamento jurídico, quando ela se aproximou. Roberto imediatamente ficou tenso, mas eu fiz um gesto para ele relaxar. Carolina, ela disse, e sua voz estava rouca, quebrada. Posso falar com você? Por favor? Olhei para ela. Realmente olhei. Vi o desespero nos olhos dela, a humilhação, o medo, tudo o que eu tinha sentido por 3 anos refletido de volta para mim. E uma parte de mim, a parte boa, a parte humana, quis sentir pena. Mas eu me lembrei do café quente, das sacolas pesadas, das humilhações públicas, do desprezo, de cada lágrima que chorei sozinha no banheiro. E a pena morreu antes de nascer. Você tem 30 segundos, respondi. Ela olhou ao redor, viu as pessoas observando e sussurrou. Não aqui, por favor. Podemos... A sala de reuniões vazia? Considerei recusar, mas a curiosidade venceu. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. Então acenei e caminhamos até uma pequena sala de reuniões no canto. Fechei a porta, mas fiquei perto dela. Não me sentei. Não ofereci a ela a cortesia de sentar. Eu sei que você me odeia, ela começou, lágrimas já escorrendo. E eu mereço, eu sei que mereço, mas por favor, eu preciso de ajuda. Ajuda? Repeti incrédula. Eles vão me prender, Carolina. Meus advogados dizem que posso pegar de 4 a 8 anos de cadeia. Tudo está bloqueado. Não tenho dinheiro nem para pagar defesa. Meus pais viraram as costas para mim. Minhas amigas me abandonaram. Eu não tenho ninguém. E o Rafael? Perguntei com veneno. Seu amor verdadeiro? Onde ele está? Ela soluçou mais alto. Fugiu. Me usou e fugiu. Eu fui uma idiota. Eu sei. Mas você tem poder agora. Tem influência. Você poderia falar com o Marcelo, convencê-lo a retirar as acusações, fazer um acordo? Eu ri. Foi um riso genuíno, de total descrença. Você está me pedindo para te ajudar? Você?
Depois de tudo que me fez? Eu sei que fui horrível, mas eu estava com medo. Ela explodiu. Medo de que ele te quisesse mais que a mim, de que ele te valorizasse mais. Você era tão competente, tão inteligente, sempre ao lado dele, sempre sabendo tudo sobre a vida dele. E eu era só a esposa bonita, a decoração. Eu tinha medo de ser descartável. Então você me fez sentir descartável primeiro? Essa é sua lógica? Não, eu fui insegura, estúpida, cruel, mas eu nunca pensei que fosse chegar nesse ponto. Nunca pensei que... Ela se aproximou de mim, tentando segurar minha mão. Eu a afastei. Por favor, Carolina, pelo amor de Deus, me ajuda. Olhei para ela por um longo momento. Vi a ruína completa de uma pessoa que, 3 semanas atrás, estava no topo do mundo. Bonita, rica, poderosa, e agora estava caída, destruída, implorando para a mulher que ela torturou por 3 anos. Não, disse simplesmente. Carol, por favor, você sabe quantas vezes eu chorei por sua causa? Quantas noites fui para casa me sentindo um lixo, questionando meu próprio valor, minha competência? Você sabe quantas vezes pensei em desistir, em me demitir, em jogar fora 7 anos de carreira porque não aguentava mais suas humilhações? Ela balançou a cabeça, chorando. Você me tratou como nada, como menos que nada. E quando teve a chance de apenas me deixar em paz, você exigiu minha demissão. Quis me destruir completamente. Então não, Isabela, não vou te ajudar. Você cavou seu próprio buraco. Deita nele. Mas eu vou presa. E você devia. Você cometeu crimes. Múltiplos crimes. Roubou, fraudou, mentiu e achou que ia sair impune porque era bonita e casada com um homem rico. Bem-vinda à realidade. Caminhei até a porta, abri e esperei que ela saísse. Ela ficou lá, parada, destruída. Você é fria, ela disse finalmente. Não tem um pingo de compaixão. Aprendi com a melhor, respondi. Ela saiu e eu a vi caminhando pelo escritório, cabeça baixa, ombros caídos, todo mundo olhando. E pela primeira vez em 3 anos, fui eu quem assistiu ela ser humilhada publicamente. Não senti alegria, mas também não senti pena. Senti paz. A reunião de acionistas naquela tarde foi reveladora. O escândalo tinha abalado a empresa. Vários clientes estavam reconsiderando contratos. A reputação estava arranhada. Medidas precisavam ser tomadas. Foi então que o doutor Marcelo fez uma proposta inesperada. Carolina, ele disse, na frente de todos os acionistas majoritários, eu gostaria que você considerasse voltar, não como secretária, como diretora de operações, com salário de 40 mil mensais, pacote de benefícios completo e mais 2% em ações da empresa. O silêncio na sala foi absoluto. Todos olharam para mim. Diretora de operações, um dos cargos mais altos da empresa, pulando literalmente 10 níveis hierárquicos. E mais 2% em ações significava que eu teria 8% da empresa, praticamente empatada com o terceiro maior acionista. Por quê? Perguntei. Porque essa empresa precisa de alguém confiável, alguém que conheça cada detalhe de como funciona, alguém que tenha provado, ao longo de 7 anos, que é competente, dedicada e absolutamente íntegra. Essa pessoa é você. Olhei para os rostos ao redor da mesa. Alguns apoiadores, outros céticos, todos curiosos sobre o que eu diria. Vou pensar, respondi, e dar minha resposta em 48 horas. E saí da reunião deixando todos em suspense, porque pela primeira vez na vida eu tinha o poder de escolher meu próprio destino e ia tomar meu tempo para decidir o que realmente queria. Bloco 5. Passei aquelas 48 horas fazendo algo que nunca tinha feito antes, parando para realmente pensar sobre o que eu queria, não o que era esperado de mim, não o que era seguro ou conveniente, mas o que meu coração, minha ambição, meu senso de justiça realmente desejavam. Sentei no apartamento que tinha comprado há 6 meses, uma cobertura pequena, mas elegante em Pinheiros, paga à vista com parte dos lucros das minhas ações, e fiz uma lista. Prós e contras, sonhos e medos, possibilidades e riscos. Voltar para Tavares & Associados como diretora de operações seria a vingança perfeita, não seria? A secretária humilhada, retornando como executiva C-level, ganhando 10 vezes mais, com poder real, com voz nas decisões estratégicas. Seria poético. Cinematográfico até. Mas seria o que eu realmente queria? Liguei para Juliana no segundo dia. Ela atendeu animadíssima. E aí, vai aceitar? Por favor, diz que vai. O escritório não é o mesmo sem você. E imagina a cara de todo mundo vendo você voltar como chefe. Exatamente, respondi. A cara de todo mundo, incluindo a minha. Como assim? Ju, eu voltaria para provar o quê? Que eu sou melhor que a Isabela?
Já provei. Que eu mereço respeito? Já conquistei. Que eu sou competente. Tenho 7 anos de evidência. Eu voltaria pelo motivo certo ou só para esfregar na cara de quem me subestimou? Ela ficou em silêncio por um momento. Você cresceu muito, sabia? A Carol de 3 anos atrás não pensaria assim. A Carol de 3 anos atrás foi destruída, disse suavemente. Essa Carol aqui foi construída em cima dos escombros. Desliguei e continuei pensando. E foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Recebi um e-mail de Paula Rodrigues, CEO da Rodrigues Consultoria Internacional, uma das maiores concorrentes da Tavares em Associados. O e-mail era direto. Carolina, acompanhei sua história pela imprensa corporativa. Fiquei impressionada com sua resiliência, integridade e inteligência estratégica. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade na minha empresa. Posição: vice-presidente de estratégia corporativa. Salário inicial: 80 mil mensais. Participação nos lucros de 5%. E tratamento com o respeito que você merece desde o primeiro dia. Interesse em conversar? 80 mil reais. Vice-presidente. Desde o primeiro dia. Numa empresa que estava crescendo 40% ao ano e tinha acabado de abrir escritórios em 3 países da América Latina. Marquei uma reunião com Paula para o dia seguinte. O escritório dela era em São Paulo, num prédio comercial de vidro na Faria Lima. Quando cheguei, fui recebida por ela pessoalmente. Não uma secretária, não uma assistente, mas a CEO, multimilionária em pessoa. Isso já dizia tudo sobre a cultura da empresa. Paula tinha uns 45 anos, cabelo curto grisalho que ela usava com orgulho, terno impecável e um aperto de mão firme. Carolina, é um prazer finalmente te conhecer pessoalmente. Passamos 2 horas conversando. Não foi uma entrevista, foi uma conversa entre 2 mulheres de negócios sobre visão, valores, ambições. Paula me contou como tinha construído a empresa do zero, enfrentando machismo, subfinanciamento e colecionando pessoas que duvidaram dela. Por isso valorizo o talento quando vejo, ela disse. E você, Carolina, é puro talento desperdiçado. Ela fez uma proposta ainda melhor do que o e-mail. Vice-presidente com caminho claro para sócia em 3 anos. Autonomia completa sobre o departamento. Equipe própria. Orçamento de milhões. E algo que me tocou profundamente. Aqui, ela disse, você não será julgada pelo seu passado ou pela sua aparência. Será julgada pelos seus resultados. E tenho certeza que seus resultados serão extraordinários. Saí daquela reunião sabendo minha resposta. No dia seguinte, liguei para o Dr. Marcelo. Ele atendeu no segundo toque, ansioso. Carolina, decidiu? Decidi. Vou recusar sua oferta. Silêncio do outro lado. Então, posso perguntar por quê? Não é o salário? Podemos negociar. Não é o salário, Dr. Marcelo, interrompi gentilmente. É que eu percebo que voltar para Tavares em Associados seria voltar para um lugar de dor. Cada corredor daquele escritório tem uma memória de humilhação. Cada sala de reuniões me lembraria de alguma coisa que a Isabela disse ou fez. E eu não quero construir meu futuro em cima de fantasmas do passado. Eu entendo, ele disse, e parecia genuinamente triste. E respeito sua decisão. Você vai para onde, se posso perguntar? Rodrigues Consultoria, como vice-presidente. Uma pausa longa. Paula Rodrigues te ofereceu VP? Ela não oferece VP para ninguém com menos de 15 anos de experiência. Aparentemente, a experiência não se mede só em anos, respondi. Às vezes se mede em batalhas sobrevividas. Ele riu, um som triste. Você vai ser sensacional lá. E nós perdemos a melhor profissional que já tivemos, por pura estupidez e fraqueza minha. Não foi só sua culpa. Eu disse, e era verdade. Mas foi sua escolha, e escolhas têm consequências. Como está, Isabela? Ele perguntou hesitante. Não sei, não é meu problema, mas ouvi dizer que a audiência preliminar é semana que vem. Promotoria está pedindo 5 anos de reclusão. 5 anos, ele murmurou. Sabe o que é engraçado? Durante o casamento todo, eu achava que estava protegendo ela. Achava que ela era frágil, que precisava de mim. E o tempo todo, ela estava me usando, me roubando, me traindo. E você, que eu tratei como descartável no final, era a única pessoa leal. Ironia, né? Respondi sem emoção. Mas, Marcelo, posso te dar um conselho? Claro, aprenda com isso. A próxima pessoa que trabalhar com você, que dedicar anos à sua empresa, que demonstrar competência e lealdade, valoriza desde o primeiro dia. Não espera uma crise para perceber o valor dela, porque talento perdido raramente volta. É um bom conselho, ele disse baixinho. Obrigado, Carolina, por tudo e... Me desculpa, de verdade. Desculpas aceitas, respondi.
Agora deixa eu ir construir meu império. Desliguei e sorri. Pela primeira vez em meses, um sorriso de verdadeira felicidade. 3 semanas depois, comecei na Rodrigues Consultoria. Meu primeiro dia foi mágico. Fui recebida com flores na minha mesa. Uma mesa enorme, num escritório com vista panorâmica, minha sala pessoal. A equipe que ia liderar me cumprimentou com respeito genuíno. Paula fez questão de me apresentar pessoalmente para todos os departamentos. Essa é Carolina Mendes, nossa nova VP de estratégia. Ela vai revolucionar a forma como fazemos negócios. E nos meses seguintes, eu provei que Paula estava certa. Implementei sistemas que aumentaram eficiência em 30%. Fechei 3 contratos gigantescos que ela estava tentando há anos. Treinei a equipe para pensar estrategicamente, para antecipar problemas, para inovar. Em 6 meses, nossa área tinha crescido 50% em faturamento. As ações da Rodrigues Consultoria, que eu tinha comprado uma quantidade significativa quando entrei, dobraram de valor. Meu patrimônio líquido ultrapassou 12 milhões de reais. 12 milhões, aos 32 anos. Uma ex-secretária que tinha sido jogada fora como lixo. E sabe o que é mais incrível? Eu estava genuinamente feliz. Acordava animada para trabalhar. Tinha respeito, autonomia, reconhecimento. Tinha uma equipe que me admirava não por medo, mas por inspiração. Tinha uma chefe que me valorizava e me impulsionava para crescer ainda mais. Quanto a Isabela, soube por Juliana que o julgamento foi rápido. Ela aceitou um acordo com a promotoria, confissão completa em troca de pena reduzida. Pegou 3 anos em regime semiaberto, com obrigação de restituir todo o valor desviado, o que significava que ela ia passar décadas pagando, porque tinha desperdiçado quase tudo. O divórcio foi finalizado. Dr. Marcelo ficou com tudo. Casa, carros, ações. Isabela saiu do casamento com uma mala de roupas e uma ficha criminal. O golpe do baú tinha virado espetacularmente para o lado oposto. Rafael, o personal trainer, foi preso tentando sair do país com dinheiro na meia. Também respondeu por lavagem de dinheiro e receptação. A última vez que ouvi falar de Isabela, ela estava morando com a mãe num subúrbio distante, trabalhando como telemarketing para pagar advogados e restituição. De Mercedes conversível e salto Louboutin para ônibus lotado e uniforme de empresa. E eu, 6 meses depois de entrar na Rodrigues Consultoria, Paula me chamou na sala dela. Carolina, quero te fazer uma proposta. Outra? Brinquei. Vamos abrir escritório em Nova York. Expansão agressiva para mercado americano. Preciso de alguém para liderar a operação internacional. Salário de $150 mil mensais. Pacote completo de relocação e 8% de participação da subsidiária americana. Nova York. Meu sonho desde sempre. Quando eu começo? Respondi sem hesitar. 3 meses depois, estava em Manhattan, num apartamento em Tribeca, liderando uma equipe de 20 pessoas, fechando contratos com empresas da Fortune 500. E às vezes, quando olho pela janela do meu escritório no 40º andar, vendo a Estátua da Liberdade ao longe, penso em Isabela jogando café em mim naquele dia fatídico. Penso em cada humilhação, cada lágrima, cada momento que me senti menos que nada. E agradeço, porque aquela dor me forjou, aquela injustiça me fez observadora, aquele inferno me ensinou estratégia, paciência, timing. Se ela não tivesse me empurrado para fora da zona de conforto com sua crueldade, eu talvez ainda estivesse lá, sendo secretária competente, mas invisível, nunca atingindo meu verdadeiro potencial. Ela quis me destruir e acabou me libertando. A última atualização que recebi sobre a Tavares em Associados foi há 2 meses. A empresa perdeu 40% do valor de mercado após o escândalo. Vários clientes migraram para, adivinha? Rodrigues Consultoria, incluindo o mega contrato de 50 milhões que eu tinha ajudado a estruturar. Paula conseguiu roubar o cliente, oferecendo uma proposta melhor, e eu, conhecendo cada detalhe daquele contrato, fui peça-chave na negociação. Dr. Marcelo me mandou um e-mail quando isso aconteceu. Uma linha só. Touché, Carolina. Você venceu. Não respondi, porque não era sobre vencer ou perder. Era sobre escolher quem eu queria ser. E eu escolhi ser a pessoa que transforma dor em poder, humilhação em sabedoria e queda em voo. Se você está passando por alguma situação similar, sendo desvalorizado, humilhado, subestimado, lembra disso. Às vezes, o melhor que pode acontecer é ser empurrado para fora do lugar que te diminui, porque só assim você descobre que pode voar muito mais alto do que jamais imaginou.
não se vinga sendo cruel, se vinga sendo imbatível. E 3 anos depois de ser tratada como lixo, aqui estou eu, VP internacional de uma empresa multimilionária, morando em Manhattan, com patrimônio de 12 milhões e subindo, e acordando todo dia genuinamente feliz. Enquanto isso, a mulher que quis me destruir está usando tornozeleira eletrônica e atendendo o telefone em call center. Justiça nem sempre vem rápido, mas quando vem, é poética. Se essa história te inspirou, se inscreve no canal para mais relatos de superação e viradas de jogo. Deixa um like se você acredita que ninguém merece ser tratado como descartável. E comenta aqui embaixo qual foi a maior virada de jogo que você já teve na vida. Ou, se está passando por algo difícil agora, compartilha. Às vezes, saber que não estamos sozinhos já é metade da cura. E lembra, você nunca é tão pequeno quanto alguém tentando te diminuir quer fazer acreditar. Seu valor não é determinado por quem te subestima, é determinado por quem você escolhe se tornar, apesar deles. Obrigada por estar aqui até o final. Nos vemos no próximo relato. E até lá, voa alto, porque você merece.